Brasil! Eu sou Bebel Ambrosi e esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Já ouviu falar em rinotraqueite? É uma doencinha mais ou menos comum entre os gatos, que lembra, assim, uma gripe, porque tem os sintomas parecidos, tipo febre, secreção nasal, espirros e tudo mais, mas que, na verdade, não deve ser tratado só como uma gripe. É importante ali olhar de perto, ter um acompanhamento e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, mas antes de eu apresentar as minhas convidadas para vocês, eu quero saber, se você que entrou aqui agora e não está inscrito no nosso canal, tu para com isso, hein? Tu já se inscreve aqui. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que subir um episódio novo e também já dá aquele joinha aqui que a gente precisa, né? Estamos nas redes sociais também, Instagram e TikTok, @PetEquemPode, tudo junto. Agora vem comigo que a gente vai começar. Quero apresentar para vocês ela, que é uma fofa atriz. Começou cedo, tá? Muito cedo. E já bomba em tudo. Começou ali no teatro e tal, aí estourou na TV. Uma série que fez muito sucesso. E dali, minha filha, pra cima, tá? É novela, e vai de uma emissora, passa pra outra emissora, e vai pra emissora, e depois vai pro cinema. E o negócio vai só crescendo. Ela que é uma simpatia, tá aqui com a gente pra contar a história da sua gatinha. Eu quero dar boas-vindas para Letícia Pedro, a Mila de DPA. Oi! Tudo bem, gente? Bom, vim aqui hoje pra falar da minha gata, que se chama Mila. Olha a curiosidade. É uma homenagem, né? Merecida. A Mila foi minha primeira personagem de audiovisual, né? E como era um sonho muito grande, a minha mãe falou, vamos colocar o nome da nossa gata de Mila? E não teve como fugir, gente. A gatinha, hoje eu olho e falo Mila. Demais. E ela tem 11 aninhos e ao longo da sua vida, da sua história, da sua trajetória, ela desenvolveu esse quadro de rinotraqueite, que foi ali uma situação um pouco perigosa, um pouco preocupante, mexeu ali com todo mundo e tal, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Bom, também quero dar boas-vindas aqui para ela, que já é parceira do nosso canal. Ela, médica veterinária fera. Quando eu digo fera, eu digo assim, fera mesmo em felinos. Ela sabe, assim, toda a história dos felinos no mundo. Ela saca tudo, dá uma aula pra gente, a doutora Alessandra Cesário. Seja bem-vinda também. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Fico muito feliz com o convite. É sempre bom a gente poder ter esse meio de comunicação para a gente poder esclarecer as dúvidas mais comuns que a gente acaba vivendo na nossa rotina, mas que às vezes falta um lugar para a gente passar para mais gente, espalhar a informação, enfim. E o Pet Fico muito feliz. E é isso aí. E o Pet é Quem Pode, ele é esse espaço para isso, para passar informação para você. Então vamos começar nosso babado aqui, porque a gente vai falar tudo sobre rinotraqueite. As causas, sintomas, tratamento, prevenção e por aí vai. E eu já vou passar a bola aqui, a gente já chuta a porta aqui, a gente já vai direto aqui para a Alessandra. Eu quero já saber o que é a rinotraqueite, porque algumas pessoas tratam como uma gripe, mais ou menos como uma gripe. Seria isso? Não deixa de ser uma gripe, tá? A rinotraqueite é uma doença causada por um vírus chamado herpes vírus. Às vezes as pessoas confundem com herpes vírus humano, mas é um herpes vírus felino. Primeira coisa, gente, não passa pra gente, tá? Informação muito importante, porque toda vez que a gente tem uma doença viral que tem o mesmo agente, que é conhecido dos seres humanos, as pessoas já pensam logo que passam pra gente, mas não. Os herpes vírus, eles são espécies específicos. Então, o herpes vírus felino, ele só acomete gatos e ele causa rinotraqueite. Ele é o causador dessa doença, que é a rinotraqueite. A rinotraqueite é uma gripe. É uma gripe, só que é uma gripe que o chato da rinotraqueite é que é o seguinte. Quando a gente pensa em gripe no ser humano, a gente pensa que a gente tem um círculo, um período da doença, que vai durar ali, 7, 10 dias, dependendo do agente causador. E, na maioria das vezes, ela é autolimitante. A gente sabe que quando a gente tem um resfriado ou uma gripezinha, a gente vai tomar lá uma vitamina C, vai tomar um remedinho para imunidade, mas mesmo se não tomar nada, vai passar. O corpo vai combater e vai passar. E a diferença do herpes vírus e da rinotraqueite felina, que é essa gripe felina, é que ela não, apesar de ter um curso
de certa forma, também autolimitante, os efeitos no animal durante esse período são muito chatos. Uhum. E uma vez que o animal se torna positivo, nunca mais ele... Calma. Não nunca mais, mas teoricamente ele não fica negativo de novo. Então é um animal que ele pode ter várias recorrências da doença. Então, uma vez positivo, ele pode manifestar a doença em vários O outros vírus fica ali momentos. para sempre. Fica latente. Fica não para latente. sempre. Mas vamos falar mais. Tá, não tá. Senão eu vou falar tudo agora. É. Aí não vai ter graça. Não, mas vamos, a gente vai Vamos aos a gente vai poucos, porque eu tenho parcelando. informações para passar. Se eu esquecer, depois me cobra. Mas Não. é ótimo saber disso, porque É. até esclarece, a gente fica muito atento em relação à Aham. Mila, então qualquer espirro a gente já tá olhando, já tá vendo se tá saindo alguma coisa do nariz, pra correr com ela. Então, pro isso que eu ia te veterinário. perguntar. A Mila tá com 11 aninhos. Quando foi que teve esse episódio? Ela tinha quantos anos? Então, ela era filhote ainda, Olha. a gente adotou a Mila. E a minha mãe disse que no dia que ela foi adotar, tinha uns gatinhos resfriados, mas ela não tinha se atentado e tudo mais, que a Mila poderia estar doente ou não. Uhum. De qualquer forma, ela falou, a Mila era um dos filhotinhos que mais tinha problema, então ela quis levar a Mila pra cuidar, né? Então, ela chegou pra gente com o rabinho quebrado, abaixo do peso. Então, o começo foi bem complicado, assim. Mas vocês tiveram Mas- acompanhamento, Sim, veterinário sim. e tal? Botou Sempre ela... apavorada, porque eu já tinha me pegado muito a gata. Mas o começo foi bem chatinho de ter que ficar levando no veterinário e ficar bem preocupada. E depois de um tempo, acho que depois até que a gente castrou ela, que a gente percebeu que a rinotraqueite começou a manifestar Voltou. sintoma. Exatamente, porque a gente percebeu que o olho dela começou a sair uma secreção. Ela espirrava bastante. E o que acontece? Quando o nariz dela escorria, ela logo limpava, né? Porque gato tem muita agonia. É. Então era muito E aí vocês não difícil da gente percebiam. entender. Vocês não percebiam. Então a gente começou a reparar mais pra entender o que estava acontecendo, porque quando ela ficava espirrando, a gente percebia que era uma sequência, assim. Ela ficava espirrando bastante, a gente tentava descobrir o que era, descobriu que estava saindo uma secreção do nariz. E a gente resolveu levar no veterinário pra medir temperatura e tudo mais. Ela tava febril, inclusive, quando a gente levou. E foi lá que fizeram o exame e diagnosticaram a rinotraqueite. O que acontece? O herpes vírus, ele é um vírus de alta disseminação. Então, assim, ele é altamente transmissível. A gente chama na medicina de alta morbidade. Ela consegue acometer vários indivíduos vários indivíduos ao mesmo tempo, porque ele é altamente transmissível. Então, quando ela assim, pegou, quando a mãe dela pegou os filhotinhos, já tava todo mundo ali já. muito Inclusive, comum. depois ela até falou e tal com a moça, realmente um dos gatinhos tinha Tinha rinotraqueite. tá É vendo? muito Entre eles, comum, passou. é um vírus muito frequente em animais, em locais onde a gente tem uma grande população de gatos, abrigos, feiras de adoção, ou até residências mesmo, que tem muitos gatos, porque ele é altamente transmissível. E ele tem essa característica que eu falei para vocês de se tornar latente. Porque ele também faz esses cursos autolimitantes. Às vezes, dependendo da imunidade do animal, isso se torna mais grave, às vezes menos grave. Mas ele fica ali. E aí, quando podem acontecer recorrências? Em várias situações. Em várias situações onde a gente tem alteração na imunidade do animal. E aí pode ser desde se mudar de ambiente, entrar um indivíduo novo da casa, o animal passar por alguma cirurgia, no seu caso, a castração. Ela foi castrada perto ali de 1 ano de idade, foi um pouquinho antes. Ou até, Então, pode ter sido então a gente acha castração que que, foi que isso. deu o Provavelmente. gancho. Provavelmente. Então, qualquer situação dessas, onde o animal tem uma queda da imunidade, e gato, gente, gato é um ser estressado por natureza. Não é estressado de irritado, não. Mas é um gato muito sensível. Então, qualquer coisa pode alterar a vidinha deles. E isso normalmente causa baixa de imunidade. Então, o estresse causa baixa de imunidade. Então, assim, às vezes a gente coloca um móvel diferente na casa, o gato já estranha, estressa e baixa a imunidade. Incrível, né? Eles são muito sensíveis, né? Muito.
Nossa, agora faz todo sentido, porque quando a gente se mudou, que eu falei Ela do teve de processo, novo. ela ficou resfriada. E a gente teve que entrar com um antibiótico e Olha. tudo mais. É. Quer dizer, então toda e qualquer alteração Qualquer. naquilo que pra ela é seguro, né? Pro gatinho ali é seguro, É. já é um gatilho pra imunidade ficar Por isso alterada. que as pessoas têm tanto medo do herpes vírus e da rinotraqueite. Porque a gente tem muito a sensação de que a gente não vai ficar livre disso nunca. Vira meio que um fantasma. Entendi. Então, por mais que ela não seja uma doença tão grave, como a gente falou da outra vez de FIV e de FeLV, ela é uma doença chata, porque toda hora o animal fica doente. E numa dessas, dependendo da evolução do quadro, a gente não falou aqui, mas o herpes vírus ele tem uma manifestação basicamente de via aérea superior, onde a gente tem um quadro de rinite ou sinusite. O animal normalmente tem muita secreção, espirro. Na maioria das vezes, a gente não tem comprometimento pulmonar. Então, na maioria das vezes, a gente Isso é tem bom, né? o vírus só em via aérea superior. Mas, dependendo da situação, se o animal estiver muito mal, se você tiver um quadro muito agudo, com uma situação de estresse muito grande, o animal está com a imunidade muito baixa, ele pode evoluir para uma pneumonia, para uma broncopneumonia. Então, assim, é uma doença que dá um pouco de medo. Preocupação. Dá uma certa insegurança. Tanto que um porque espirro você a gente já toda... fica... A Mila tá espirrando. Isso. Vamos ficar de olho pra saber se tá saindo alguma coisa do nariz dela? A gente fica apavorada. Vocês já lambem, ficam atentos. Também. Eu fico apavorada, porque como eu vou descobrir o que ela tem? Vocês já ficam atentos, né? Sim. Já tem um alertinha. Mas, Letícia, me conta... Vamos voltar rapidinho aqui na história, só pra gente entender. Por que um gato? Por que adotar um gatinho? Então, eu amo bicho, no geral, né? Qualquer animal. A minha mãe também. Só que ela teve gato na infância, ela queria voltar a ter gato. E o meu pai, ele não era muito fã de gato. Ele sempre foi do time cachorro. Só que a gente não conseguiu se adaptar a ter cachorro no nosso apartamento. Pelo nosso estilo de vida mesmo, não tava cabendo naquele momento. E eu queria muito ter um animalzinho. E a gente já falava de gato e tudo mais. E uma vez, um belo dia, eu viajei a trabalho a São Paulo com a minha avó, né? E a minha mãe falou assim, quando a Letícia voltar, ela vai ter uma surpresa. Aí minha avó falou, o que que é? Ah, ela vai descobrir quando chegar. Adoro surpresa, Mas gente. adotamos um animal. Aí quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a Mila, que parecia um ratinho, de tão pequena que ela tinha 2 meses, né? E como eu falei, ela era a menorzinha, ela era a que mais precisava de cuidado, então ela quase não tinha pelo, o rabinho veio quebrado. Mas, gente, a coisa mais gostosa do mundo. Eu fiquei louca pela gata. Ela escolheu meu pai como dono, que era o único que não queria gato. Gente, posso falar? Isso é clássico. A pessoa que menos... não quero, não conta comigo, não vou ajudar, não tô afim. Cara, é essa pessoa que o animal vai escolher. Mas é lógico, É gente. impressionante. É Sim. óbvio, gato, gente. Olha, toda vez que vocês me chamarem aqui, eu vou manter o meu discurso. Gato é o ser mais perfeito e mais inteligente que existe. Evoluído. Eles são evoluídos. Eles são Surreal. demais. Pra que ele vai querer te conquistar? Você já tá na mão dele. Pra que ele vai querer conquistar sua mãe? Não precisa. Ele vai em quem? Quem não gosta de mim? Aquele ali? É ele. É ele Eles que eu vou são conquistar. extremamente sedutores, né? Demais. Você conhece algum bicho mais sedutor? Aí eu vou aumentar a minha gama. Você conhece algum bicho mais sedutor do que um felino? Nossa, realmente... É um Gente, charme, né? É uma coisa... O que é um leão? Começa no caminhar, né? O No que é um caminhar. leão andando na selva? Rebolando. Uma onça, gente. Não, os Eles felinos saem são pra especiais. caçar assim, ó. Eu vejo no andar, eu falo... Não é? Pra quê, dona Mila? Você tá em casa, você anda desfilando. É linda. Tá na passarela o tempo todo. Tá na passarela É. o tempo todo. E assim, meu pai no início ficava... Não, eu não gosto de gato, mas eu gosto da Mila. Assim, Tá hoje em bom. dia ele ama gato. Daqui a Não pouco vai pode virar um ver. gateiro, vai botar um monte de gato pra dentro de casa. É assim que começa. Ele não Já pode vi ver um essa gatinho história. que ele quer levar ração, ajuda a ONG, virou paixão dele, assim. Mas era muito engraçado no começo, como ela realmente ia pra ele, assim. Ela não dava atenção pra mim, ela não dava atenção pra minha mãe. E o meu pai incrível. sempre teve cachorro, então ele tratava ela como se fosse um cachorro. Então foi um período de adaptação de um com o outro. Era muito cômico de ver.
Muito E é bom. bonitinho, né? Sim. Ver isso acontecendo. É muito bonitinho. E ela Muito defende ele. Uma vez ele tava brincando comigo, acho que fazendo cosquinha, né? E eu achei que a gata fosse me defender. Aí eu falei, nossa, a Mila tá vindo aqui pra me defender. Né? Você acredita? Juro pra você. Ela chegou do lado dele, ela me deu uma patada assim, sabe? Tipo, eu te ajudo, dono. Vamos lá. É ela que a gente tem que caçar. Que danada! Juro. E na minha cabeça, juro, ela tava macumunada com ele Fechamento ali, dele. sabe? Fechamento. Com certeza. Mas você não Gente, sabe eu disso. quero ver fotos de Mila. Produção, nós temos foto de Vamos. Mila. Cara, que legal essas histórias. Ai, meu isso aí ela tinha uns 4 meses. Céu. E eu, bom, era criança, Vai né? ser uma pequenininha Uns 11 linda. anos de idade. Que gracinha. Ah, aqueles olhinhos. Já, não tem como não apaixonar, não. Que coisa mais gostosa. Miúda! Muito afetuosa. Então, ela não gosta muito de colo, mas ela gosta de carinho quando ela quer o carinho. Aham. Entendeu? Ah, eles são Diferente do assim, meu né? pai. Tem que ser a Então. hora deles. É a hora que eles querem. Na hora que ela quiser, ela aceita o carinho. Agora, se for na hora que eu quero, ela vai me olhar e falar, humana. Sabe? Mas você sabe que isso é muito comum de fêmea, de gata fêmea. Ouvi falar sobre isso. Por quê? As gatas fêmeas, elas não gostam de carinho. Os machos, sim. Os machos, às vezes, chegam a encher o saco, assim. As fêmeas, não. As fêmeas, elas têm um comportamento que é assim. Ela quer ficar perto de você. Ela vem, deita do seu lado e encosta uma parte dela só, porque ela não vai... Geralmente é o bumbum, Ela né? encosta uma parte. Ou um braço, ou o bumbum, ou só a cabeça, em você. Cabeça também. Pronto, é o máximo de afeição e de carinho que ela vai demonstrar por você. Gente. Mas assim, é surreal, porque se eu tô... Autossuficiente, Você né? pega no colo. Eu falei, ontem eu ia tirar uma foto com o meu gato, porque ele tava deitado em cima de. Então, os machos não. Os machos já deitam em cima, ficam o tempo inteiro grudados. É característica deles mesmo. Que Eu incrível. acho que tem um pouco a ver. Isso agora eu vou te falar, eu não tenho a teoria, tá? É uma coisa que eu acho. Eu acho que justamente por conta da maneira como eles têm que seduzir as fêmeas, e as fêmeas, em sentido. geral, na natureza, elas são muitas e são disputadas. Quem leva o macho alfa vira É. a fêmea mais respeitada, né, do bando. Então, assim, o que eu imagino? Eu acho que a fêmea, ela tem esse negócio, assim. É. Porque é uma disputa, né? Ele tem que conquistar e ela tem que E ela não, ser precisa, ela não precisa conquistada. fazer nada, exatamente. Ela não precisa Ela fazer tem nada. que ser conquistada. Preciso aprender com os gatos. Pois é, eu tava falando isso aqui Tô pensando. sentindo que eu preciso aprender com os gatos. Precisamos aprender mais com os gatos. Brincadeiras à parte, gente. mas eu acho que tem a ver com isso. E os gatos machos, eles têm esse negócio, né? De seduzir, de vir o tempo inteiro. Eles que fazem o trabalho ali da Eles é que conquista. fazem homens, Que legal. aprendam. Por favor, eu preciso aprender com as Não, gatas. e os homens aprendem. Vocês têm que fazer o trabalho. Vocês entendeu? precisam conquistar, Isso entendeu? aí, eu já fico o recado. Vem cá, temos mais fotos de Mila? Isso Já, foi ela no já Dia tá das grande. Mães. Ela cresceu muito. É sua mãe? Sim, Ai. isso aqui foi, acho que em 2020, 21, mais ou menos. Porque é Dia das Mães, né? E, bom, minha mãe é minha mãe e eu sou mãe da Mila, né? Então, nada mais justo do que as três na foto. Sim, óbvio, óbvio. Que linda, que fofa. Tá vendo como ela tá adorando estar no nosso colo? A É, cara tem uma dela, certa gente, resistência. A cara, assim, ó. Uma certa resistência. Mas assim, ela tem essa cara de brava, gente, mas se eu tô triste, ou se eu tô chorando, se eu tô doente, é surreal como ela gruda em mim. Ela fica do meu lado, ela deita perto de mim, ela encosta uma parte do corpo. É o máximo de Mas amor. parece que ela pressente É, quando eu eles tô sentem. mal. É, os gatos são muito sensíveis. Tem mais foto? Tem mais foto? Vídeo, foto. Ai, gente. Eu amo essa foto! Olha esse bigode. Que coisa, hein? Que lindinha. Ela tem essa Os mania olhos. de deitar em cima do meu violão. Eu não posso deixar dando sopa em cima da cama que vira o travesseiro dela. Essa foto tá bem conceitual. Sim, bem sedutora. Que legal. Tem Olha que mais? Tem linda. mais? Ai, meu Deus. O O nosso que é Nico. isso? Então, lá em casa... Ela tem um Instagram, gente. Mila P do Pet. Galera, já segue lá. Lá em casa somos gateiros. E, bom, a gente achou 10 anos uma idade muito marcante pra fazer Sim. o aniversário. Então, a gente improvisou um aniversário pra ela. Isso é um vídeo? Esse é um vídeo. Só que a gente teve que cantar parabéns num idioma que ela entendesse. Claro. Miau.
É. Solta o vídeo, gente! Ai, muito bom. E aquele era comidinha pra ela, né? Sim, Um bolinho, a gente comprou um bolo pra gente e comprou um bolinho pra ela. o bolinho dela, né, gente, específico. Ah, muito bom. De peixe branco. Maravilhoso. Ela só agudo bonito. E ela curtindo o bolo, a festinha dela, maravilhosa. Bolo ali do lado. Que bonitinho. Teve vela também de 10 anos. Que bonitinho. Traz muita alegria, né? Traz. Eu imagino a preocupação que vocês não tiveram quando veio, né, esse episódio e tal. Me conta, Letícia, assim, quando vocês perceberam que tinha alguma coisa errada, que, né, que apareceram sintomas estranhos, qual foi logo a atitude que vocês tomaram? Então, levar no veterinário. Só que, como a gente falou, ela é meio medrosa, ela não gosta muito da caixinha. Mas a gente levou pro mais próximo que tinha, pra não ser um transtorno também pra ela durante o caminho. Mas chegando lá, ela foi... Fizeram exames, deram algumas injeções e alguns dias depois ela já estava bem, graças a Deus, né? Mas a gente ficou muito preocupado, porque falaram, uma doença que pode voltar, tem que ficar de olho. Todas as vezes que ela estiver resfriada, tem que comunicar, porque aí, de repente, a gente já entra com, sei lá, algum remédio, sabe? Então, é isso. Até hoje a gente fica de olho. Qualquer espirro, a gente fica assim. E esse é o procedimento que o tutor deve ter? É sim. Agora, é super importante que a gente entenda o seguinte. A gente tem várias doenças, são várias doenças que apresentam sintomas parecidos, como o da rinotraqueite. E a gente tem vários agentes causadores desses sintomas. E para cada agente causador, a gente tem um prognóstico diferente, tá? Então, a gente tem alguns vírus, como o cálice vírus, o herpes vírus. A gente tem a clamídia, que é uma bactéria que também pode causar sintomas parecidos. A gente tem o micoplasma, que é um outro agente que também pode causar sintomas parecidos. E, muito embora o tratamento em geral, num primeiro momento, seja o mesmo, a gente vai tratar de acordo com a manifestação clínica que o paciente está apresentando, o prognóstico é diferente. Porque, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de cálice vírus, a gente não tem mesmo o que fazer, tá? Cálice vírus já é. Você vai ficar lutando com isso a vida inteira, tentando manter o animal com a imunidade alta, mas ele é portador, ponto. Ele não vai morrer, tá? Não é uma doença que vai levar o animal a óbito. Mas vai deixar ele Mas frágil ao longo da vida. Ao longo da vida ele vai ter recorrências. E o ser humano é engraçado, né? A gente parece que esquece isso, né? Porque, por exemplo, eu canso de falar isso para alguns tutores. Olha, ele é cálice positivo, inevitavelmente ele vai ter crise. Aí, sei lá, passa um ano, o gato volta e aí eu explico. Eu falo, não, então lembra que eu te falei que ele vai ter crise? Aí a pessoa fala, não, doutora, mas ele não vai ficar bom nunca. Não, não vai. É uma doença crônica. Nesse caso, vale fazer algum tipo de suplementação para o animal ter? Porque a gente não faz suplemento de vitamina e tudo mais. Lógico que vale, mas assim, o que eu normalmente falo, e é assim, muito real, é o seguinte. Quando a gente, ser humano, come muito mal. É verdade. A gente come muito mal. Então, por que a gente toma tanta vitamina e tanto suplemento? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem isso na nossa alimentação. A gente não absorve na nossa alimentação dia a dia. A gente não come isso. Mas, em geral, quando você dá uma ração super premium, de boa qualidade, você já tem uma ração equilibrada. E você já tem quase que tudo que você precisa de nutriente ali. É lógico que, gente, eu não estou falando que não é para dar vitamina, não, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que, em geral, quando o animal come um alimento já equilibrado, a gente já tem aí 80%, 90% de sucesso. Isso é muito bom. Sabe? Porque você já tem ali. É óbvio que assim, o animal tem uma doença que está diretamente relacionada à imunidade. Então, ele vai precisar suplementar. E aí sim, aí a gente tem inúmeros suplementos.
E por que eu tô falando isso, assim, meio que tirando um pouco a ideia de ser obrigado a dar suplemento? É porque vocês já deram um remédio para gato? Então, Eu ia perguntar desafio. isso. Eu ia até te perguntar E aí uma você coisa. imagina, aí você imagina eu falar assim, olha, pro resto da vida você vai ter que tomar esse remédio. Gente, não é fácil. Hoje em dia a indústria melhorou bastante e a gente tem vários remédios que são em pasta, que são mais palatáveis. A gente hoje em dia tem mais recursos, mas mesmo assim não é fácil. E aí, assim, se pra gente tomar um remédio pro resto da vida já é chato, você ter que imagina. dar pra um gato pro resto É. da vida, já é complicado. Então, assim, a gente deixa umas opções para você dar de vez em quando, de tempos em tempos você suplementa, mas uma boa comida já faz. Mas o que você ia perguntar? Então, a Mila, ela é um pouquinho sagaz, assim, porque, gente, realmente engolir comprimido não é legal pra ninguém, né? Nem pra Aham. gente, quanto mais pra um animal. Mas a gente tem que ficar de olho porque a gente dá. Se a gente não fica de olho, ela cospe. Olha, danadinha. Ela a seleciona gente ali. tem que ficar de olho pra deixa eu saber te se ela contar engoliu. o que acontecia com o meu gato. Ele já morreu, esse Oh, gatinho. meu Deus. Ele morreu há uns 3 anos atrás, até, enfim, meu bebezinho. Mas sabe o que ele fazia? Eu dava qualquer comprimido para ele engolia, de boa, e aí ele se escondia. E ele simplesmente forçava o vômito. Que isso? Bulímico. Juro, ele fazia assim. Gente, Aí eu falava assim, não é possível. Ele já engoliu. Assim, já passou pelo pior, entendeu? Você tá Gente. chocada? Eu falava assim, gente, se esse gato tivesse mão, ele enfiava o dedo na goela pra vomitar. Gente, que bulimia. danado! Ele vomitava, Que ele forçava doideira! o vômito. Então, o que eu fazia? Eu dava o comprimido pra ele e eu ficava atrás dele um tempo. Não é que ele cuspisse, que ele escondeu na boca, não. Ele engolia e forçava o vômito. Aí eu ficava um tempo com ele até ele esquecer. Aí pronto, aí ele Ficar esquecia. tranquilo, Aí pronto, né? aí também já absorvia. Esquecia, foi. Não, eu esqueci. Esse do que você falou que Ele fazia. é mais de engolir em pasta e tal, eu lembro que a dica que nos deram foi passar na pata dela, porque a gente tentou dar Funcionou? e ela não comia. Na Então, pata. funcionou, porque ela ficava apavorada Que e bom. assim, ou ela sujava as coisas, Então, ou ela lambia, gente, mas olha só. As pessoas acham a que gente é tentava fácil. sujar aqui assim, sabe? Se sujasse Porque, o assim, rosto, ia. As pessoas Sério? falam assim, até quando vem apresentar um produto novo pra gente, né? Os promotores de medicação, eles falam, não, isso daí você passa na patinha. Aham. Vai Não, nessa. é, Passa ela na suja patinha do gato, ele tudo. faz assim. Mas se Aí vai passar remédio aqui, ó, em tudo quanto é lugar. Então, a gente assim, tentou passar aqui assim, aí funcionou. às Ela- vezes Que você aí passa ela aqui vai e assim, lambe, né? É, Porque gato não gosta de ficar sujo. A ideia de passar na patinha é justamente essa. Porque Pra eles ir não gostam de lamber. ficar sujo. Então ele vai falar, meu Deus, eu não quero ficar sujo. Vai lamber e vai funcionar. Mas, cara, Ah, cada gato, gente, é um gato. pois é. E aí, então, não tem regra, não tem regra. é Eles- difícil suplementar, mas em alguns casos é necessário. E aí você Sim, aí a tem que gente se virar. faz assim. Por exemplo, olha, que nem no seu caso. A gente vai viajar, ou a gente vai se mudar. Um mês antes, começa a suplementar. isso é uma boa, não tinha pensado Ah, Entendeu? é legal, porque vai ter uma mudança Porque de aí vai ambiente ter uma mudança. e tal. Aí você suplementa com alguma vitamina, com É. alguma coisa. Enfim. Mas assim, dá pro resto da vida, gente, não é uma coisa fácil. É. Não, Legal. imagino. Não é. Mas isso é uma boa ideia. Então, tipo assim, né? O animal que tem já essa propensão a alterar Sabe que a imunidade sabe que e vai vai ter ter alguma uma alteração, situação, já começa. Isso é bom. Agora, vamos lá. Voltando à questão de você descobrir a doença. Existe exame? Existe. Hoje em dia, existem alguns... Acho que a grande maioria dos laboratórios já faz um kitzinho. Onde a gente faz um combo de várias viroses. Porque foi o que eu falei. Que são várias doenças, né? Viroses e bactérias e protozoários, enfim. Que podem causar. Então, a gente faz um exame. Todos eles são PCR. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é PCR, né? Depois do Covid. Depois do Covid, ficou super já. fácil. Então, a gente faz lá o PCR de doenças respiratórias de vários laboratórios. Eu já vi de vários laboratórios esse perfil, esse painelzinho que a gente faz. E aí a gente descobre quem é o bendito do agente que está causando a doença. E aí, que eu estava falando para vocês de prognóstico. O herpes vírus, ele tem tratamento. O herpes vírus em si. E ele tem cura.
Então, e a gente usa um antiviral. A gente pode fazer o tratamento com o antiviral e o animal negativar. O animal ficar, de fato, curado. Maravilha, maravilha. Só que assim, é um tratamento carinho, é bem carinho, porque o animal tem que tomar uma medicação de 12 em 12 horas e numa dose alta, e a medicação não é muito barata. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tratei agora 2 gatos, e aí, assim, aí o tutor veio falar comigo assim, doutora, eu posso parar? Porque é um tratamento longo. Aí eu falei assim, não, ele ainda tá com sintoma? Tá, eu falei, então não pode, a gente tem que repetir o PCR para poder parar o antiviral. Aí ele falou, não, é porque, assim, eu tô gastando R$1.000 por mês só de remédio. Eram 2 gatos. Punk. Gente, rinotraqueite também? Meu Deus. Eram Punk, 2 gatos. punk. Então, assim, eu tô falando, eu não fiz a conta, tá? E ela depende do peso do animal, enfim. Mas fica em média de R$500 por mês por um gato. Só que, assim, não é barato, mas na boa. É pela Mas também você se dele, livra. né? Resolve o problema de vez. Você resolve o problema. Porque senão, vez E ou outra, ele outra- vai ficar resfriado. Exatamente. E aí, às vezes, eu brinco, parece até que eu sou um pouco fria falando isso, mas é verdade. Até financeiramente falando, fica mais barato. Porque você vai gastar essa grana agora e o animal vai ficar curado. Quando você não faz isso, toda vez que você leva o animal no veterinário, você vai gastar a consulta, vai gastar os remédios e o animal ainda vai ficar doente, Nunca me né? informaram sobre esse tratamento. Então- Será que eu posso fazer com a minha gatinha mesmo ela já tendo 11 anos? Pode. Ou... Pode. Então vou procurar Vale a saber. pena repetir o Sim. PCR para fazer os check-ups de novo, entendeu? Porque aí, assim, a gente... vamos checar de novo, vamos ver a titulação, vamos ver quanto é que tá. E vale a pena tratar, sim. Porque aí você vira. Sim. Até porque você falou assim... ela já tem 11 anos. Eu fico com medo de, sei lá... Sem ideia de quanto Pode tempo ir. ela vai viver? Eu espero que muito. Eu Então, acompanhava um gatinho 18, chamado Malinha, 19. que viveu 20 e poucos. E eu tô... Galinha que assim, viveu 20? Sim. Se viver 20 anos... Pô, tá Ela lá. tá na metade da Ela vida. tá no meio do caminho, Tô é. feliz, então. Entendeu? Agora... e rapidinho... gente, eu falo muito. Não, Não, mas eu quero olha, a gente tá saber. amando, Mande tá de dando, informação. tá dando uma aula pra gente. Mas deixa eu só, pra eu não perder o fio da meada. No caso da Mila, tem como fazer algum exame pra saber se ela tem latente o vírus? Tem. Porque isso é ótimo. isso. Que aí ela já sabendo, já dá repetir pra o fazer PCR. preventivo. Sim. O PCR. Repetir esse exame. Que aí a gente vê, porque ela, teoricamente, pelo que eu entendi, ela foi diagnosticada há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, sim. Entendeu? E ela teve, Então, assim, ao longo desse também tempo, há 2 10 vezes Ó, e uma também, recaidinha, assim. Há 10 anos atrás, a gente também não tinha tantas informações. As assim. coisas foram evoluindo. Existe alguma vacina preventiva? Existe. Então, eu acho que ela tomou essa vacina, porque eu lembro que ela tomou 2 injeções nesse dia. Eu não lembro exatamente quais foram, mas uma eu tenho certeza que foi uma vacina e a outra... Algo de imunidade, talvez? Eu não me recordo agora. Provavelmente deve ter sido a vacina mesmo que ela tomou. São 2 doses. Enfim, Então... pode ter sido talvez isso. tenha sido. Então, olha só. Existe a vacina. Uhum. Só que muitas vezes... Muitas vezes não, desculpa. Não é nem muitas vezes. Só que a gente pode vacinar o paciente a partir de 8 semanas de idade. E aí, muitas vezes, o animal já teve contato bebezinho. É o caso da Que é o minha. caso da Antes Mila. disso. Então, o que acontece muitas vezes é isso. A gente tem um animal, a gente tem a vacina, mas o animal já foi exposto. E aí, às vezes, o que acontece é que o animal fica mais brando. Ele tem uma doença mais branda do que se ele não tivesse tomado nenhuma vacina. Então por isso que ela ficou resfriadinha outras 2 vezes, mas foi bem tranquilo de isso. cuidar. Porque a vacina, na verdade, ela serve pra quem não teve ainda a doença, né? Pra Isso. te dar ali aquele vírus, pra, né? O seu corpo já ter aquele contato, começar a criar anticorpos, isso pra aí. quando você tiver Tiver o contato. É, Mas como não é ser uma tão doença muito forte. comum, e como eu falei para vocês lá no início, de alta morbidade, altamente contagiosa, e ela é muito comum em lugares onde a gente tem uma população muito grande de gatos. Sim, e olha que a gente tava em dia com as vacinas, mas é porque realmente não tinha como saber. Ela teve contato assim que vocês pegaram, ela já tinha, já tava Tinha lá. gatinhos resfriados. latente. A minha mãe até depois falou com a moça e realmente foi testado que tinham rinotraqueite. Então a gente tem certeza que veio de lá e tal. E é até bom que ela tratou já. E Os o bom outros que de lá pra ficaram. cá vocês ficam mais atentos. Então, assim, é sempre bom, né? Tá um passo à frente. Sim, sim.
Qualquer coisa, já leva no veterinário. É isso, né? Exatamente, é. Qualquer espirro a gente olha. Porque às vezes o gato bebe água, eu acho que... espirra. Mas assim, eu sou bem neurótica. Eu vejo Às um vezes espirro, tem mãe... muito assim. Gato é muito alérgico também. Sim. Aliás, isso é uma outra curiosidade, né? Eles têm alergia ao próprio pelo, que eu já ouvi falar, né? É, tem uma Caramba. coisa legal pra falar aí. E é engraçado porque muita gente fala assim: ai, eu não gosto de gato porque eu sou alérgica a gato. Gente, os gatos são os seres mais alérgicos que eu conheço. Dá vontade de falar assim: o gato também não gosta de você porque ele também tem alergia, ser humano. Mas assim, eles são muito alérgicos. Então, assim, qualquer lugarzinho sujo com poeira, qualquer poeirinha, eles já vão ficar espirrando, vão ficar com crise, vão ficar Isso com aquele acontece olhinho mesmo. caído, assim. Pois é, né? Meio saindo uma aquele aguinha, né? olhinho. E isso de pode fazer gripe. até você confundir, né? E aí vai. Confundir, porque a manifestação Mas clínica é a mesma. Tinham falado já pra gente, olha, ela é meio alérgica, então É. poeira, essas coisas, tudo pode piorar. Então a minha mãe já fica meio neurótica. Mas aí também limpa tem até os isso. pelos dela, das coisas, Mas sabe? aí também tem isso. O paciente que tem rinotraqueite, uma predisposição à doença voltar é isso. É poeira. É poeira, é lugar onde você fica mais exposto Até mesmo. com a gente É. mesmo, né? A gente também não tem alergia à poeira, exatamente. por que o gato não vai ter? É. Exatamente. Isso é uma curiosidade Ah. minha. Em relação a pessoas alérgicas a gato, tem cura, tem jeito? Porque assim, eu lembro Tem. que a minha mãe já foi e ela não é mais. Assim, eu não Tem, sei olha só. o que aconteceu. Às Vamos vezes lá. o próprio contato com o gato acho que faz a pessoa melhorar, né? faz. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês da onde que vem essa alergia a gato. Gente, o gato não é um ser que como é que fala? Que exale substâncias alérgicas. Não é exatamente assim. Na verdade, os gatos têm uma proteína na saliva. E essa proteína que eles têm na saliva é o motivo de alergia de algumas pessoas, tá? Que incrível. É o alérgeno que vai estimular o sistema imunológico do ser humano. E ele tem alergia àquilo ali. Aí você fala assim, cara, mas como assim? Na saliva do gato? Essa proteína tá na saliva do gato? Mas ele se lambe, né? Exatamente. O gato se lambe o tempo inteiro. Então, o pelo do gato é todo envolvido por saliva. Consequentemente, o pelo do gato ele tem essa proteína. Então, quem é alérgico a essa proteína, ele vai desenvolver alergia em contato com o gato. Que curioso. E aí, tem duas coisas. A primeira coisa é o seguinte. Dependendo do nível de exposição que você tem, você pode, sim, se curar. Ah, então foi Tá. isso, com certeza. Só que, assim, é chato. Porque até você conseguir desenvolver anticorpos, você demora. Então, assim, é como se fosse uma vacinação lenta. Você vai sendo exposto àquele agente, exposto àquele agente, exposto àquele agente, até o seu organismo entender aquilo, o seu organismo produzir anticorpos de maneira que você comece a se defender daquele alérgeno, daquele fator que é o causador da alergia. E até lá, vai espirrando, vai espirrando, vai espirrando. Sofre. Que legal. Mas com complicado. insistência rolou, viu? Muito legal, A gente era curioso muito Pra isso, isso hein? acontecer, você tem que ter muito amor, né? Porque é brabo, gente. Tem gente que tem alergia que é assim, Punk, né? que dá pena de ver. Tem gente que dá pena. de Mas ver. você sabe que isso acontece Eu também com cachorro? Olha, eu lembrei de Uma uma amiga coisa minha, aqui. o filho de uma amiga minha era muito alérgico. Ele era muito alérgico a pelo de cachorro, né, muito alérgico. Aí entrou um golden dentro de casa e ele espirrava. Com o tempo, acabou. Passa. Acabou. Impressionante. E às vezes isso estimula o nosso sistema imunológico a trabalhar de uma tal maneira que você começa a produzir anticorpos, né? Contra outros alérgenos. Incrível, né? Às vezes você Incrível, então. desencadeia Muito o sistema bom. imunológico e ele começa a reagir. Muito bom. Ou seja, gato faz bem pra tudo, gente. Faz. Tenham gatos. Ainda Adoro, tem, por né? Ainda favor. tem gente que fala mal de gato, que... Vai mudar, a gente vai eles mudar. são Aos poucos a gente vai, tão... mudando isso. Todo mundo que vem aqui e fala de gato, que é gateiro, que ama gato, fala assim, olha, minha vida foi transformada por causa de um gato. É verdade? Mas inclusive você entra numa comunidade, porque depois que você tem gato, você vira dono de gato, Isso aí. vocês se reconhecem na rua. Entendeu? Com outros donos de gato. Você vira amigo de pessoas que É são donos de verdade. gato, entendeu? É muito legal isso. É Isso é verdade. muito bom. Só voltando a falar da alergia,
só pra gente concluir aqui esse assunto, que é o seguinte. Hoje em dia, já existe uma ração que ela tem, na formulação dela, uma substância que inibe o gato de produzir essa proteína. Então... Mas isso pode ser nocivo para ele? Porque se ele Não. produz essa proteína... Não. A ração ela legal. vai inativar a liberação dessa proteína e a gente brinca que a gente começa a ter um gato antialérgico. Um gato antialérgico. Gente, que Porque ele incrível. comendo essa ração, legal ele não vai produzir a proteína, quando ele se lamber não vai passar pro pelo e o gato não vai causar alergia. Incrível, incrível. Eu não fazia ideia que vinha da saliva. Eu achava que devia ser o pelo. Mas é legal, Muito né? legal. Muito bom, muito curioso e incrível como é que a tecnologia avança a cada dia. Cada vez mais. Vem cá, produção, a gente tem aí vídeos, mídias e fotos da doutora Alessandra com Ai, eu seus quero gatos. Isso é o quê? É Na seu? verdade, Ou é... não. Eu não separei nenhuma foto com os meus gatos. isso é só você trabalhando. Só com os meus pacientes. Rosa. Ai, que coisa Coisa linda. gostosa. Narizinho vermelhinho. Rosinha, na verdade, né? É algum gato em tratamento. Não. Cara, eu tiro foto com todos os meus fofos. Toda consulta eu tiro foto. Isso que é amor, né, gente? Eu amo. Gente, que O gostoso. que mais que a gente tem? Ai, que lindo. Ai, eu acho o gatinho tigradinho a coisa mais fofa, Olha esse olho. gente. Lindo, Eles são lindo, muito lindo, lindos, lindo. né? Fala sério. Coisa linda. Que mais? Oh. Isso é vídeo. É. Ai, que gostoso. Gente, tem cara de pudim esse. Recomendo. Pudim. Você pega muito no consultório, rinotraqueite? É, Comum pra caramba. né? Que coisa mais gostosa. Olha, gente. O pudim. Eu já dando nome aqui pro gato que eu acabei de ver. Coisa bonitinha. Temos mais? Não tem. Depois eu vou ter que entrar no Instagram dela pra fuxicar. Tem muita coisa. Olha, essa daqui é Tem uma muita enciclopédia coisa. de felinos, de gatos. Existe alguma raça que tem mais propensão a desenvolver? Isso não tem nada a ver. Assim, o que a gente mais vê é no nosso pelo curto brasileiro, o nosso famoso vira-lata, porque é o gato que a gente mais tem, né? Mas assim, todos os gatos têm. Não, e talvez também porque, né, eles vivem muito em bando, quando é os vira-lata, ele geralmente é o que foi adotado, né? E antes disso, eles vivem em bando e é mais fácil você ter essa contaminação, né? De repente, isso se justifica dessa forma. Mais alguma coisa relevante pra gente saber sobre a rinotraqueite? Não, sobre a rinotraqueite não, agora, nesse momento me vem aqui. Mas você falou uma coisa que eu acho que a gente vai ter que fazer outro podcast. A gente tá aqui pra isso. Eu Fiquei gosto até curiosa, assim. eu vou assistir. Sobre a caixa de transporte. Sim, porque a gente tem muita dificuldade. É verdade. Você falou assim, legal. É. Vamos falar disso. Às vezes eu acabo preferindo que o veterinário vá em casa do que levar na clínica. Existem algumas técnicas e alguns estudos que a gente, inclusive, consegue explicar como colocar o gato na caixa de transporte sem ser um trauma, tá? Existem umas coisas que a gente pode fazer com relação a isso. Sobre o nervosismo mesmo, dela na rua, dentro Ansiedade, da caixa. E existe um programa chamado Programa Cat Friendly, que a gente tem trabalhado na clínica e a gente tem ajudado bastante a divulgar. E é bem interessante. Então, acho que a gente pode pensar nisso, assim, até para ajudar os tutores a levar o gato nessa clínica. E aí, por que eu falo que o gato em casa não é o melhor lugar para ser examinado? Porque em casa ele está no ambiente dele. Então, muitas vezes, o exame clínico não fica adequado. Bom saber. O gato se estressa, o gato se esconde, o gato fica procurando. E aí, a casa dele, que é o lugar que ele está seguro, passa a ser um lugar estressante. Porque aí chegou ali um veterinário e começou a fazer um monte de coisa nele que ele não gosta, num ambiente onde ele está confortável. É lógico que a clínica também tem que ser, o consultório também tem que ser um ambiente confortável. Mas vale muito mais a pena a gente tentar educar para ir da clínica não ser um estresse. Sim. Entendeu? Do que, de repente, em casa e a gente não ter como é que se fala? Uma avaliação clínica legal. E aí é basicamente isso. Sobre a rinotraqueite, para concluir, fechado o diagnóstico, a gente consegue tratar.
Maravilha. Tá? Tem cura. Maravilha. E a gente para com esse negócio de ficar com essas crises recidivantes. Sim. Ótimas dicas. Essa da Caixa. É legal ter esse programa Cat Friendly, né? Pra você aprender. Pra ensinar, né? Porque os tutores, eles têm que ter o máximo Já de tentamos de conhecimento. tudo. Mas tá vendo? Tem solução. Tem Sim. solução. Isso é muito legal. Gente, a gente está aqui finalizando. Acho que foi bem bacana, a gente conseguiu elucidar, acho que bastante dúvidas, né, com relação à rinotraqueite. Que bom que ela tem cura, que bom que dá pra gente conviver com ela, com bastante cuidado, bastante atenção, etc e tal. Eu quero agradecer. Letícia, muito obrigada. Foi um prazer, gente. Amo falar de gato. E aí, como é que estão os trabalhos? O que a gente temos vai filmes pra estrear. Ai, gente, que chique, adoro. Bom, um deles se chama As Aparências Enganam, que, bom, deve ser esse ano que vai estrear, né? Que eu faço 2 personagens, é bem legal esse filme. E o outro se chama Missão Porto Seguro, que deve ficar pronto em breve e sair na Amazon Prime, então... Ai, que delícia, que delícia. Estamos na ansiedade. Sucesso, muito sucesso. Que brilhe bastante. Obrigada por ter Deus trazido a quiser. história da Mila pra gente, ter dividido aí um pouquinho do seu Ai, eu amor amei. por gatos. Também, inclusive, eu vou ter que fuxicar o seu Instagram pra pegar as dicas. Pode Faça falar isso, comigo. faça isso. E doutora Alessandra maravilhosa, como sempre, dando aulas e aulas pra gente. Obrigada Eu que também. agradeço mais uma vez o convite. E eu, assim, eu já tô ficando tão mal acostumada que toda vez que eu venho aqui, eu quero falar de outra coisa. E aí eu falo, não, vamos falar disso. Bom, Porque o espaço vai está surgindo, aberto. né? As coisas vão com certeza. surgindo. E é necessário. Eu acho assim, a gente propõe, a nossa proposta aqui do Pet é Quem Pode é abrir um espaço para a gente dialogar sobre tudo do universo pet, de todos os animais, todas as doenças, tudo que tem a ver com a qualidade de vida dos animais. E eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Sim. A medicina avançou muito, a tecnologia está avançando muito, o animal está cada vez mais sendo um membro da família, assim, quase que como a gente tem como humano. Então, é importante a gente cada vez mais transmitir conhecimento para os tutores, para quem quer ter um bichinho ou para quem já tem um bichinho. E a gente fazer com que todo mundo fique feliz, que todo mundo tenha qualidade de vida, não é isso? Exatamente. Falei bonito? Falou lindo. Então tá. É isso, minha gente. Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada. E eu vejo vocês no próximo episódio, Brasil. Eu vou me despedir aqui com a minha Rio Beijo. Eyewear. Olha que coisa minimalista, meio retrô, que tá super na moda. Tá? Rio Eyewear, entra lá. @rio.eyewear. Tá? Óculos com lentes com proteção V400, entendeu? E eu tenho um cupomzinho de desconto, tá, meu amor? Eu tô ficando ridícula também, tá bom? Bebel12, bota lá no seu carrinho de compra que você vai ter um super descontão. Um beijo pra vocês, vejo no próximo episódio, até lá.